pessoal, desculpem pelo meu sumiço, pela demora aqui em voltar a postar os vídeos. Infelizmente tive problemas com a internet. Agora eu acredito que resolveu, entre aspas, mas por esse motivo eu sumi um pouco. Outro motivo também, bem difícil achar lugar aqui no Brasil um pouco mais quieta. Eu e meu esposo, nós ainda estamos aqui no Brasil. E é bem complicado, vocês vão ouvir barulho de carro passando, moto, vizinho que resolveu fazer obra ou fazer mudança, não sei. Vizinho conversando, então a questão do barulho tá bem complicado. Outra coisa que eu gostaria de comentar é a respeito do sorteio. Num dos últimos vídeos que eu postei, eu tinha falado que ia começar a fazer sorteios aqui no canal, sorteios de livros. Mas eu descobri que os sorteios são... Acho que teve uma portaria do Ministério da Fazenda, acho que em 2013, regulamentando sorteios, inclusive pela internet. Então, por conta dessa portaria, por conta de que sorteios não são liberados, não podem ser feitos, eu decidi que, pelo menos por enquanto, não vou fazer os sorteios, infelizmente, porque eu gostaria muito de estar divulgando. É mais isso mesmo, divulgar, presentear as pessoas com livros que eu gosto, livros que eu leio, que eu já li e que eu indico para as pessoas, né? Então, além de indicar, que eu vou gravar outros vídeos indicando livros, eu também gostaria de presentear as pessoas que me assistem aqui. Mas por conta dessa regulamentação, não vou fazer. Bom, eu vou contar um pouco do que me aconteceu e é o que eu venho utilizando até hoje. Para falar a verdade, não foi nada, eu não procurei a projeção, né? Eu comecei a fazer algumas coisas para controlar a minha ansiedade, para eu resolver de vez a questão da minha ansiedade. E isso me trouxe a projeção. Então, o que aconteceu de fato foi que, primeiro eu me mudei para a Finlândia com meu esposo, ele está estudando lá, ele está fazendo doutorado lá, e a Finlândia por si só já é um país muito quieto, bem silencioso, você não escuta barulho de carro passando na rua, você não escuta nada dentro de casa. A acústica dos apartamentos, das casas, para não entrar frio, não entra nada, não entra som, não entra nada. Então, isso eu acho que já começou a colaborar para me aquietar, porque aqui no Brasil eu tinha uma vida muito agitada mesmo. Eu trabalhava mais de 10, 12 horas por dia. No último ano, antes da gente ir embora, antes do último ano, né, eu fiz faculdade, então eu estudava à noite, trabalhava de dia, eu tinha uma rotina muito agitada, eu quase não dormia, então eu não me aquietava, para falar a verdade, minha mente era muito agitada. Por conta disso, estresse, ansiedade e aí vai. Lá na Finlândia, eu comecei a notar a minha ansiedade e comecei a tentar resolver essa ansiedade. Foi quando eu comecei a fazer yoga e fazer meditação. O yoga eu já tinha feito aqui no Brasil há um tempo. É uma coisa que eu amo, adoro, sempre gostei. Desde a primeira aula, eu fui na yoga a primeira vez e falei, nossa, é isso que eu gosto, eu adoro isso, é isso que eu quero fazer. Mas lá na Finlândia eu voltei a fazer através do YouTube, faço sozinha em casa com o canal da Pri. Vou deixar aqui para vocês, eu já comentei dela em outros vídeos, vou deixar aqui na descrição o canal dela novamente, que eu já citei em outros vídeos. Mas eu comecei a fazer yoga e logo depois que fazia os exercícios eu ia fazer meditação. Nos primeiros dias não foi nada fácil fazer meditação. A minha mente ficava pulando de galho em galho, de galho em galho. Eu não conseguia parar de pensar em alguma coisa. Isso é normal. A gente tem que continuar. Tem que no dia seguinte fazer de novo, fazer de novo. Eu estipulava. Eu comecei com 5 minutos, depois passei para 8 minutos, depois passei para 10 minutos e eu fui fazendo por semana. Uma semana eu fazia 5 minutos, na outra 8, na outra 10. Hoje em dia eu faço 20 a 30 minutos, dependendo do dia, de meditação. Mas
No início foi aquela agitação. Depois de um tempo, comecei a aquietar minha mente. Depois da primeira semana, assim, eu já comecei a ver resultado na meditação. Uma coisa que eu li num livro e eu utilizei comigo e dá muito certo é de você reprogramar sua mente. Quando você estiver fazendo a meditação, né, essa reprogramação da mente eu utilizei na meditação, mas o livro citava para independente do que for. Quando você estiver pensando algo, agindo de uma forma que você queira mudar, você pode agir dessa forma que o livro indicava, que era, quando eu estava pensando em algo durante a meditação, eu não ficava com raiva e nem ficava, nossa, mas que saco, eu não estou conseguindo concentrar. Não, pelo contrário. Você para, identifica o que é, olha para aquele pensamento, observa, e aí você identificou o que é tal, sem raiva, sem sentimentos densos, né? Você vira e conversa com a sua mente. Agradece ela de ter te lembrado de algo, às vezes é alguma coisa que você tem que fazer. Hoje mesmo aconteceu isso. Estava fazendo meditação e me lembrei de algo que eu tenho que fazer hoje. Então, na hora, eu pensei, muito obrigada por estar me lembrando disso, mas agora não é o momento. Agora é o momento de se aquietar, agora é o momento de calmaria e não pensar em nada. É isso que eu quero que você faça. Não pense em nada. Então você manda uma ordem para o seu cérebro e a partir disso ele vai começar a ser reprogramado. Toda vez que você sentar para fazer meditação, ele já vai saber que é daquela forma que ele tem que corresponder, vamos dizer assim, que ele tem que agir. Bom, comecei a fazer isso depois de 2 semanas, mais ou menos, essa forma, né? Uma dica para você não pensar em nada. Pensou em outra coisa? Faz o mesmo processo. Pensou em outra coisa? Faz o mesmo processo. E vai seguindo. Vai seguindo porque realmente dá resultado e não é da noite para o dia. Depois de 1 semana, 2 semanas mais ou menos, eu já estava bem mais calma. Foi quando eu comecei a fazer a ativação dos chakras. Eu me lembrei, fazendo a meditação, eu estava muito calma já, e aí, em alguns momentos durante a meditação, você começa a ter visões, assim, pelo menos para quem faz com os olhos fechados, né, eu prefiro fazer com os olhos fechados, você começa a ter visões, assim, de formas geométricas, assim, meio que brilhando, assim, é diferente, é difícil explicar, mas é algo normal de acontecer na meditação. É um dos primeiros níveis assim, de meditação, pelo que eu li. Então, quando eu comecei a entrar nisso, a conseguir focar mais nessa meditação e ficar um pouco mais calma, eu me lembrei, acredito eu que tenha sido guiada pelos mentores, como todos nós somos, só que a gente tem uma vida tão agitada que a gente não para ouvir. Mas a gente não se aquieta, a gente tem aquela mente agitada demais e não consegue ouvir as dicas que a gente está recebendo o tempo todo. Então, acredito que tenha sido isso. Eu quietinha ali, fazendo aquela meditação, me recordei de uma vez que eu tinha lido sobre a ativação dos chakras e fui fazer esse exercício. Eu me lembro que quando eu li sobre esse exercício, eu fiz e eu senti dor de cabeça. E no site que eu li falava que era normal sentir dor de cabeça por conta de você estar começando a ativar seus chakras e ter ativação de algo que está com energias densas ali, carregadas, paradas, né, estagnadas, e você está mexendo as energias, seria normal, no início, né. Então, eu me lembrei e comecei a fazer. Eu expliquei sobre essa ativação dos chakras, eu vou até colocar um pedacinho aqui de outro vídeo onde eu explico sobre isso. Um exercício bem simples, você imagina uma luz entrando pelo seu chakra da cabeça, seu chakra coronário, e essa luz vai entrando, você imagina ela, durante o momento da meditação, você imagina ela entrando por dentro do seu corpo todo. E aí, conforme ela for passando nos chakras, né, na direção, conforme ela estiver passando na direção dos chakras, você imagina ela
ativando o seu chakra de dentro para fora, e aí ela vai começar a girar o seu chakra e sair por esse chakra. Então ela entra pela cabeça e sai pelos chakras. E você vai fazendo isso. Se não me engano, eu li também, acho que foi nesse mesmo post, que era para girar cada um para um sentido. Você gira um chakra para a direita, o outro para a esquerda, o outro para a direita. Isso vai auxiliar com que a energia fique fluindo no seu corpo. Bom, aí depois que eu fiz essa ativação dos chakras, começou, depois de uns dias assim, eu comecei a ter experiências de projeções. Eu deitava, não só experiências de projeções, mas quando eu estava fazendo meditação, eu tinha a sensação de que tinha muita gente ali junto comigo. E eu sempre, quando eu sentava para fazer as meditações, eu sempre estava sozinha. Às vezes eu esperava meu esposo sair para a universidade e fazia sozinha, que era para sempre me acalmar e não ter nada externo assim para tirar minha atenção. Então eu comecei a sentir muito, assim, comecei a sentir muitas presenças assim em volta de mim. Eu comecei a sentir, parecia que tinha a sala lá onde eu fazia, parecia que estava lotado, assim, eu sentia muita gente em volta, assim. Hoje em dia eu não sinto mais isso quando eu tô fazendo a meditação, nem quando eu tô fazendo o yoga, nada. Era sempre mais na meditação e ativação dos chakras. Mas nesse início eu sentia muito assim, e comecei a ter experiências com as projeções. Tive várias. Eu comecei a ter experiências com catalepsia projetiva. Só de estar fazendo isso, só de estar fazendo yoga e meditação, com ativação dos chakras. Foi depois que eu comecei a fazer a meditação com ativação dos chakras que eu comecei a ter as experiências de catalepsia e tive uma experiência de uma projeção. Que eu fiquei só em cima do corpo, assim, e logo depois voltei. Quando eu tive essa experiência, que ela foi muito real e eu senti que eu estava fora do corpo, foi quando eu fui procurar sobre o que era aquilo, descobri que era projeção astral, comecei a estudar sobre o assunto, e aí eu comecei a utilizar as técnicas do Saulo Calderon. As técnicas que ele disponibiliza lá no site dele. Então é isso. Essas foram as técnicas que eu inicialmente comecei a utilizar e depois que eu tive realmente experiências fantásticas foram as técnicas do Saulo e do Luiz Roberto Matos. Todas essas pessoas que eu tô falando aqui, eu vou deixar para vocês o link deles aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Bye, bye!